é a Ana Paula, sou empreendedora digital, criadora de conteúdo digital e uma super apaixonada pela língua portuguesa. Neste vídeo você vai saber sobre a regência do verbo cair. Fique comigo e descubra! Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Português Fácil e Descomplicado. Antes de começar a explicação, pessoal, dessa regra super importante de regência, te peço para deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e deixar o teu feedback aí na área dos comentários. Você não precisa ter medo de dialogar comigo aí na área dos comentários, que essa área ela foi feita especialmente para você que é inscrito aqui no canal, tá bom? Então vamos começar o vídeo de hoje com essa regra de regência bastante importante, né? E que existe uma grande incidência de erros, eu diria que mais de 90%, tá? Então vamos lá. O preço da gasolina caiu em 10% ou o preço da gasolina caiu 10%. Bom, falando essas duas frases, vocês conseguem perceber a diferença entre uma frase e a outra frase? Na primeira frase, eu utilizei o verbo cair com a preposição em. E na segunda frase, eu utilizei o verbo cair sem, a preposição em. Então, o verbo cair, assim como aumentar e diminuir, não admite a preposição em, tá? Então, pessoal, a frase correta é a segunda. O preço da gasolina caiu 10%, né? E o bônus que eu vou te dar aqui é o seguinte, né? Que todo mundo fala. O preço da gasolina caiu em 10%. Todo mundo, pessoal. Assim, ó, mais de 90% do povo, né, utiliza o verbo cair seguido da preposição em, né? É um vício que as pessoas têm, muitos e muitos vícios em português, né? Mas esse não será o seu caso, tá? Então a regra é bem fácil, né? Nós não precisamos errar esse tipo de regra. Fica até o final do vídeo. Importante ressaltar que no sentido de descer, ir ao chão, ser demitido, o verbo cair é intransitivo, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, né, ele não admite, nós temos que focar no verbo cair, tá? Estando no sentido de aumentar e diminuir, né? Como nós vimos que ele não admite a preposição em, tá? Então, vamos ver os exemplos. Então, essa regra aqui é uma regra bem rápida, bem fácil, que basta que a gente memorize. É uma regra de regência, né? E basta memorizar, né? Quando nós estivermos diante do verbo cair, nós não podemos utilizar a preposição em e ponto final. Vamos ver os exemplos, gente. Exemplos. O lucro da empresa caiu em 10%. Exemplo errado de acordo com a nossa regrinha, né? Que a gente acabou de ver que o verbo cair, quando ele significa aumentar ou diminuir, ele não admite a preposição em, tá? Então, está errado o exemplo que vocês estão vendo aí na tela. Então, esse é o bônus, né? A forma errada do exemplo. Como é que eu corrigiria esse exemplo? Assim, o lucro da empresa caiu 10%. Assim estaria correta, né, a frase de acordo com a regra, tá, pessoal? Pessoal, eu preciso fazer uma observação que eu tô fazendo em todos os vídeos aqui do canal, já que está entrando bastante gente, graças a Deus, né? Vocês todos são muito bem-vindos aqui, tá? Então, assim, pessoal, vocês têm que cuidar que os exemplos do canal Português Fácil e Descomplicado, eles são misturados. Então, eu misturo exemplos corretos e exemplos errados, tá? Esta é uma estratégia de marketing, gente, que eu utilizo. Por quê? Para que a pessoa que entre nos meus vídeos fique até o final, porque eu discorro, né? Eu explico
exemplo por exemplo e dou os bônus na explicação dos exemplos, né? E digo qual é o exemplo que está correto e qual o exemplo que está errado. Então tome cuidado com isso, né? Porque uma pessoa, por exemplo, né, que chegue no vídeo direto na parte do exemplo, vai ver aquele exemplo ali, o lucro da empresa caiu em 10%, né? Vai achar que pelo fato de ser exemplo está correto. No entanto, né, acabei de dizer para vocês que está errado, tá? Então essa é uma estratégia, pessoal, que eu utilizo, né, para que as pessoas não cheguem direto nos exemplos, né, e assistam só os exemplos. É necessário vocês assistirem todo o vídeo, né, desde a explicação preliminar até exemplo por exemplo que eu explico, né, para vocês, tá? Então, seguindo o próximo exemplo. O lucro da empresa caiu 10%. Exemplo correto, né? O mesmo exemplo anterior, só que de forma correta. Já sabemos que o bônus, né, é o exemplo anterior, né? O lucro da empresa caiu em 10%. O preço da carne caiu em 5%. Exemplo errado, gente, errado, atenção, sinal vermelho, né? Nós já sabemos que junto com o verbo cair, nós não podemos utilizar a preposição em, né? Então está errado, esse é o bônus que vocês estão vendo aí na telinha. Então a forma correta é assim, o preço da carne caiu 5%. E vamos ao último exemplo então, vídeo bem rapidinho. O valor dos combustíveis caiu 3%, né? Então, exemplo correto de acordo com a nossa regra, porque eu não utilizei a preposição em ali, né? Então, o bônus seria assim: o valor dos combustíveis caiu em 3%, tá? Então, eu vou ficando por aqui com essa regra super fácil, super simples de língua portuguesa, vocês não acharam? Diz aí nos comentários para mim o que você achou dessa regra, se achou fácil, se achou difícil, né? Uma regra muito simples, né, pessoal? Então, nós não precisamos errar, existem regras aqui no canal muito simples como essa, por exemplo, né? Existem regras médias e existem regras um pouquinho mais complicadas, né? Então vocês têm que aproveitar quando a regrinha é fácil, né? E não errar esse tipo de construção, tá bom? Então vou ficando por aqui, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e vem pra cá fazer parte desta família Português Fácil e Descomplicado. Vem saber de cor e salteado o português da gramática, tá bom? Quero te fazer um convite agora. Você gosta dos assuntos de saúde e beleza? Quero convidar você a conhecer o canal Beleza, Saúde e CIA. Nesse canal você vai encontrar super vídeos informativos sobre os assuntos de beleza e saúde. Dá uma passadinha lá e inscreva-se no canal. Quero dizer a você que faço revisão de textos, monografias e quaisquer textos em geral. Caso tenha interesse, entre em contato comigo pelo telefone WhatsApp 5498166824. Terei o maior prazer em atendê-lo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!